Olá, paz do Senhor a todos, tudo bem? Estamos aqui com mais um Merendando com a Palavra e hoje nós vamos tratar deste tema: o que o Senhor deseja para você é a felicidade. Antes de nós começarmos a explorar esse tema, nós vamos pensar um pouco no que se trata essa frase. O pensamento que Deus ele tem a teu respeito, o pensamento que ele tem a meu respeito, diz a palavra que são pensamentos de paz e não de mal, para nos dar o fim que nós desejamos. Pensamentos maiores do que os nossos, caminhos maiores do que os nossos. Então, o desejo de Deus é a felicidade. E não existe plena felicidade sem que o Senhor seja o centro da nossa vida, né? Não se trata de pensar em Deus como um mordomo que vai satisfazer os nossos desejos e as nossas concupiscências a partir de um estalar de dedos. Não se trata nessa avaliação. O contexto é que Deus ele deseja sim de todo o coração que você seja feliz e que eu seja feliz. Mas a nossa felicidade não vai paralisar o poder de Deus em nós. A nossa alegria não vai paralisar o poder de Deus em nós. Por que eu digo isso? Quando o Senhor Jesus ele passava pelos caminhos, as pessoas com as mais diversas necessidades procuravam por ele. Os que estavam doentes queriam ser curados, os que estavam abatidos queriam ser libertos e assim por diante. Jesus ia, curava e libertava essas pessoas, mas ele não parava na necessidade delas, ele seguia. E aquele que tomar a sua cruz, negar a si mesmo, segue o próprio mestre e começa a galgar os mesmos passos. Então a felicidade do ser humano, ela vai se condensar, ela vai se solidificar a partir do momento em que Deus for o nosso centro, a partir do momento que o Senhor Jesus for o nosso maior mestre. Então nós vamos analisar hoje um texto que está em Salmos 127. Nós escolhemos a versão transformadora e nós vamos orar para que o Senhor te traga a luz a respeito do que está sendo tratado aqui, tá bom? Vamos orar? Senhor, nós oramos nesse momento pedindo ao Senhor que a exposição à luz da sua palavra traga referencial, direcionamento e nos traga visão além do alcance, para que possamos trilhar os caminhos que lhe agradam e assim podermos desfrutar da felicidade que o Senhor deseja para nossas vidas. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos lá comigo para a leitura? Diz assim, ó: se o Senhor não constrói a casa, o trabalho dos construtores é vão. Se o Senhor não protege a cidade, de nada adianta guardá-la com sentinelas. É inútil trabalhar tanto, desde a madrugada até tarde da noite, e se preocupar em conseguir o alimento, pois Deus cuida dos seus amados enquanto dormem. Os filhos são um presente do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Os filhos que o homem tem em sua juventude são como flechas na mão do guerreiro. Feliz é o que tem uma aljava cheia delas. Não será envergonhado quando enfrentar os seus inimigos às portas da cidade. Amém? Aqui nós temos 5 versículos e nós vamos falar um pouquinho sobre 5 pontos que são assim explanados, que são tratados, que é abertamente falado nesse salmo. Primeiro, nós vamos falar de obras, que tem a ver com nossos trabalhos, afazeres, com a nossa ocupação, a nossa profissão. Segurança, provisão, família e, por fim, a felicidade. Ok? Primeiro ponto, nossos afazeres, nosso trabalho, nossa especialidade, nossa profissão. Se o Senhor não constrói a casa, o trabalho dos construtores é vão. Se o Senhor não protege a cidade, de nada adianta guardá-la com sentinelas. É inútil trabalhar tanto desde madrugada até tarde da noite e se preocupar em conseguir alimento, porque Deus cuida dos seus amados enquanto dormem. Claro que nós devemos ter um trabalho, claro que nós devemos ter uma profissão. O Senhor Jesus mesmo, ele foi falar diretamente com pessoas que estavam trabalhando quando ele recrutou essas pessoas para serem seus discípulos. De maneira nenhuma você vê na palavra de Deus Jesus recrutando pessoas que estavam ociosas. Ao contrário, não se trata aqui de um trabalho formal, informal,
assalariado, autônomo, não se trata de dizer isso, mas se trata de procurar por pessoas que produzem, né? O nosso trabalho é por muitas vezes reconhecido como fonte de renda, fonte de lucro, ou até mesmo manutenção do nosso dia a dia. Ele pode ser considerado para Deus como algo de especial atenção. Por quê? O Senhor, ele deseja nos dar ânimo, força, para que a gente possa trabalhar, para que a gente possa cumprir com essa jornada de trabalho, a fim de manifestar a sua glória. Então, o tempo todo, o Senhor diz para que a nossa confiança não seja nunca colocada na força do nosso braço, e muito menos no nosso intelecto, mas sim nas estratégias que podem ser trazidas pelo Senhor, porque é inútil trabalhar tanto. Não significa que ele está dizendo a você que pare de trabalhar, não é isso. Mas é inútil trabalhar tanto em busca de riquezas e até mesmo de um bom momento, um bom lugar para se viver, se o nosso coração não estiver declarando que quem cuida de nós é o Senhor. E Ele cuida enquanto nós dormimos, Ele cuida enquanto nós descansamos. Inclusive, enquanto nós não estamos trabalhando, o Senhor cuida de nós. E isso é um prazer para Ele, cuidar de nós. Então, portanto, que durante os nossos períodos de trabalho nós também saibamos entender que tudo o que estivermos fazendo também subirá como uma adoração agradável ao Senhor. Segundo ponto, segurança. Se o Senhor não construir a casa, o trabalho dos construtores é vão. Se o Senhor não protege a cidade, não adianta ter sentinelas. Por que ele diz isso? Porque a nossa segurança, ela deve vir do Senhor. Claro que a gente tem que fazer a nossa parte, nós temos que proteger, nós temos que trancar a porta, nós temos que fazer a nossa parte. Ok, mas se o Senhor não for aquele em quem vai ter depositado totalmente a nossa fé e reconhecer que o Senhor é aquele quem nos proporciona segurança, nós não poderemos viver em paz. Salmos 4:8 diz: em paz também me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Do que vale trancas e ferrolhos? Do que valem câmeras de segurança se o Senhor não estiver nos guardando? Então não se trata de ser negligente e dizer, Deus nos guarda. Não se trata disso. Ao contrário, não se trata de ser cego, de ter uma fé morta, mas se trata de pensar, Senhor, ainda que eu passe por diversos perigos, se não for o Senhor que me trouxer segurança, de nada vai me valer estar aqui. É você declarar que Deus é aquele que te guarda, aquele que cuida de você, mesmo em situações tão difíceis. Ainda que você se exponha ao perigo, o Senhor, Ele pode te guardar. Ainda que você passe por situações desfavoráveis, o Senhor pode ser o seu segurança, ser a sua proteção. Então, são momentos como esses que a gente consegue perceber que Deus, Ele cuida de nós e Ele se preocupa até mesmo nesse quesito, segurança, né? Então, quando a gente pensa nessa palavra, a gente pensa em proteção, a gente pensa em refúgio, a gente pensa em esconderijo, não é assim? Pois é, o Senhor, Ele é o nosso esconderijo, é nele que nós nos refugiamos quando uma avalanche de coisas tenta nos persuadir a desistir. Terceiro ponto, provisão. É inútil trabalhar tanto desde madrugada até a noite e se preocupar com o seu próprio alimento, porque o Senhor cuida daqueles enquanto eles ainda dormem. O Senhor cuida de nós. É Ele quem nos dá pão para comer e nos dá sementes para semear. Ele é aquele que vai ser o provedor. Ele vai trazer para nós tudo aquilo que nós precisamos, desde alimento, até mesmo saúde, até mesmo roupas e calçados. Se as aves do céu são alimentadas pela misericórdia do Pai, e elas que nem trabalham, nem plantam, nem colhem, podem ter acesso a esse alimento de qualidade, por que que nós, que somos filhos, não teríamos essa provisão? Não é verdade? Aqui no fundo vocês estão ouvindo o pastor Robson e a Nana conversando, né? Deixa eles conversarem, certo?
Próximo ponto, família. Os filhos são um presente do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Na verdade, nós vamos falar um pouco melhor sobre família nas próximas segundas, mas a família, ela é o ponto principal, o ponto básico, né, de estruturação do reino de Deus sobre a terra. Tudo começa na família e finaliza na família. Se você for observar, no início lá do livro de Gênesis, o Senhor forma uma família. Ele forma Adão do pó da terra e em seguida ele toma Eva das suas costelas e forma então a primeira família. E no livro de Apocalipse fala-se então no fim de tudo a partir de um casamento entre a noiva e o noivo, entre a igreja e Cristo. Então o Senhor, ele baseia, ele conceitua tudo a partir da família. A família é a representatividade da glória de Deus sobre a terra, e a manifestação aqui da palavra filhos fala a respeito disso, de dar continuidade, de dar sequência ao aprendizado, aquilo que você recebe de Deus para os teus filhos. E os filhos que o homem tem na sua juventude são como flechas na mão do guerreiro. Por que são flechas? Porque são alinhadas mediante um propósito. Os seus filhos são alinhados mediante um propósito, aonde você será o arco, mas as mãos do atirador, as mãos do flecheiro são as mãos de Deus. Você é o arco ao qual o Senhor, ele quer colocar essa flecha, e essa flecha precisa atingir o alvo. Atingir o alvo significa o quê? Adorar a Deus de forma agradável, é você não errar, é você não cometer o quê? Pecado. A palavra pecado significa errar o alvo. Então, quando seus filhos, eles têm ali um embasamento sólido, ele encontra em você alguém preparado para mostrar a ele os caminhos que ele tem que seguir, assim quando ele crescer, ele não vai se desviar desses princípios. Então são princípios bíblicos básicos que esse salmo ele reflete, mas ele não para por aí. Ele chega no ponto que nós queremos falar hoje, da felicidade. Você será uma pessoa completamente feliz ou bem-aventurada quando você se encontrar com todos esses quesitos basicamente consolidados sobre o seu ser. Você vai se sentir seguro, você vai ter provisões, você vai ter família, você vai ver ali a glória do Senhor sendo manifesta sobre a sua vida, a partir do momento em que o Senhor, ele for o seu condutor. Então, bem-aventurado, né? Feliz será o homem, né? Ele não vai ser envergonhado. O homem que passar por qual? Por esses processos. Pelos processos de se sentir seguro, de se sentir provido, alimentado, o que estiver ali sendo útil, tendo um atributo útil para a sociedade e para si mesmo, e formando família, por que não? Existem aqueles que escolheram não constituir a sua própria família, mas desde então não fazem distinção, eles ainda fazem parte de uma família. Eles ainda, por mais que não queiram ser os pais da família, mas continuam sendo os filhos de uma família, né? Ninguém aqui nasceu de chocadeira, não é verdade? Então a felicidade que o Senhor Deus tem para você passa a partir do quê? A partir de um conceito de dependência, obediência e honra, né? Como nós vimos aqui, o Senhor, ele protege a cidade, ele guarda, mas para que o Senhor guarde, para que ele nos proteja, nós precisamos obedecer alguns conceitos, não é verdade? E a gente precisa também entender que o Senhor, ele vai nos proporcionar alimento, recursos, para que a gente não padeça necessidade. Então nós precisamos honrar o Senhor com esses recursos, e nós precisamos também entender que quando o Senhor, ele nos dá a oportunidade de obedecer e de honrá-lo, a felicidade, ela vai ser uma consequência. Então esses principais quesitos que nós estamos falando hoje, muito rapidamente, numa forma de introdução, vai nos servir para os próximos conceitos, onde nós vamos falar mais sobre família. Nós vamos entender melhor os conceitos e princípios da família estabelecida sobre a terra. Então, eu quero que você preste atenção nesses conceitos que nós estamos falando hoje aqui de uma maneira breve, mas que nós vamos tratar isso de uma maneira mais profunda nos próximos encontros. Então, entenda, se você consegue entregar a Deus princípios como obediência às regras estabelecidas pelos homens, obediência à lei de Deus, como marca assim maior sobre a sua vida, sobre a sua integridade. Se você meditar nos caminhos do Senhor,
de maneira a realmente entender o que a palavra de Deus está dizendo, sem deturpá-la, sem movimentá-la de maneiras torpes, você vai perceber que o Senhor, ele tem algo específico para a sua vida, que é a felicidade. Feliz é aquele cujo tem Deus como seu Senhor e seu Salvador. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Todo princípio ligado à obediência é envolto na consequência da felicidade. Quando eu obedeço ao Senhor, quando eu me entrego a Ele, quando o meu trabalho é dedicado a Ele, quando a minha renda é dedicada ao Senhor, quando a minha família é dedicada ao Senhor, e quanto os preceitos de segurança eu detenho todos nas mãos do Senhor, eu me sinto bem-aventurado. A palavra de Deus diz que você será visto como bem-aventurado ali e acolá. Para quê? Para que a manifestação da glória seja latente, seja visível. Amém? Então, esse foi os nossos 5 quesitos que nós estudamos hoje acerca do Salmo 127. E na próxima semana nós vamos conduzi-los mais para a área da família. E nós queremos que você nos acompanhe nos próximos encontros, ok? Então, nessa segunda-feira nós encerramos por aqui com uma breve palavra de introdução, porque se nós introduzíssemos o primeiro assunto, ia ficar muito extenso. Então vamos entender como uma introdução para os próximos momentos que nós vamos passar na próxima semana. Tudo bem? Então que Deus te abençoe e que você termine aí a sua merenda com muita alegria no seu coração, sabendo que o que Deus quer para a sua vida é a felicidade. Não deixe que as mentiras de Satanás roubem isso do seu coração. Deus, ele quer, ele tem planos para a sua vida, planos de felicidade, planos de paz, planos de entendimento. Ele quer que você seja bem-aventurado, bem-aventurado. Não aceite menos do que isso. Não coloque na sua mente que você nasceu para ser enfadado ao fracasso, que você não consegue conduzir a sua família em bênção, que você não foi chamado para ser pai ou mãe, porque os seus filhos te dão trabalho. Todas essas mentiras de Satanás deverão cair por terra. Você precisa entender que o Senhor te chamou, te habilitou, capacitou, colocou sobre você a autoridade, sobre a sua casa, sobre a sua família. O marido é o cabeça da família, a esposa administra ali o lar, ela cuida dos filhos e direciona também essa nutrição que vem da própria mulher para que eles cresçam saudáveis e nutridos no caminho do Senhor. Então, não aceite menos do que a felicidade que Deus tem para a sua vida. Claro, nós vamos criar ali um ambiente para que você compreenda quais os passos que nós precisamos galgar para que o Espírito Santo nos conduza a isso. Mas entenda que o Espírito Santo de Deus está nos dizendo que nós podemos ser felizes com Cristo, mediante a entrega da nossa obediência, da nossa honra ao Senhor. Amém? Então eu vejo você na próxima segunda, se Deus quiser. Quarta-feira, às 7h30 nós temos o devocional no Facebook com o pastor Robson, e no domingo às 7h nós teremos aqui pelo YouTube e também pelo Facebook simultaneamente o culto de ação de graças por conta aí da Santa Ceia do Senhor. Então, se você deseja participar conosco, prepare então os elementos, o suco de uva e o pão, para que você compartilhe conosco juntos, online, mas juntos, desse momento muito especial que é o sacrifício e a cruz do Senhor sobre as nossas vidas. Amém? Eu vejo você então na próxima semana, se Deus quiser. Deus abençoe. Até mais.